Oi, gente, tudo bem? Me chamo Deise Bispo, sou psicóloga, psicodramatista, escrita analista. Estou aqui experimentando formatos, imagens, sei lá, metodologias ou coisas que me façam sentido, que sejam também orgânicas para mim, para eu poder compartilhar coisas que eu venho estudando e que acho que são interessantes aqui de compartilhar, né, nas redes. Então, acho que eu estou nesse formato meio aqui porque eu estou de mudança e né, eu acho que eu não tenho mais um cenário assim decente para apresentar, só para vocês verem, tá o caos. Estou empacotando meus livros, já tirei uma parte aqui das coisas. Eu tô meio caótico assim nesse momento, mas vai dar tudo certo. É sobre isso, é sobre mudança, tá tudo ótimo. Então hoje, o que que eu preparei aqui para gente, para eu apresentar para vocês? Continuando, né, o tema do trauma que eu fiz do outro vídeo, falando do livro do Van der Kolk, que é O Corpo Guarda Suas Marcas, que, para quem não assistiu o vídeo anterior, eu falo, né, que quando eu estava iniciando ali, nos meus estudos com os psicodélicos, e a gente, né, ia fazer a psicoterapia assistida por psicodélicos com MDMA. E aí, o público que a gente iria atender, né, era um público que tinha o diagnóstico de TEPT, com score alto de TEPT. E aí, nisso, eu me vi pensando, caramba, eu não sei nada sobre TEPT, que é transtorno de estresse pós-traumático, e sobre trauma especificamente. Então, eu, né, comecei pelo livro do Van der Kolk, mas é claro, né, pensando nas minhas abordagens enquanto psicóloga, né, e aí o psicodrama nesse lugar, né, de liderança, digamos assim, e a esquizoanálise nesse lugar ético, clínico, eu comecei a pesquisar. E, e claro, a esquizoanálise, né, tem todo um olhar para isso que me ancora em algumas coisas que eu quero falar mais ali no final do vídeo, né? Mas pensando em metodologias de cuidado, psicodrama, isso eu já sabia de alguma forma que psicodrama era uma das referências quando a gente está falando sobre trauma. E aí eu encontrei esse livro, é um livro no meio psicodramático até bem famoso, que é o Psicodrama do Trauma, organizado pelo Peter Felix Kellerman e a Kate Hudgens, não sei se eu estou pronunciando certo o livro. E o livro se chama Psicodrama do Trauma, o Sofrimento em Cena. E o que que é legal, assim, desse livro? Esse livro, ele é um compilado, então, são artigos, né, que falam sobre cuidado de trauma. Então, ele é dividido em 5 partes. A primeira parte é uma parte mais conceitual, teórica, que vai trabalhando, né, vai explicando como é o psicodrama, o que que a gente entende, o que que a gente entende sobre trauma, quais são os conceitos de trauma, o que que é conceito de TEPT. E eu acho que disso, de uma certa forma, eu falei no outro vídeo, mas entender, acho que o ponto principal quando a gente está falando de trauma, e especialmente o TEPT, a gente está falando de uma desconexão ou de uma desassociação entre o corpo e mente, né? Então, como eu já tinha falado também, o, né, a pessoa que sofre uma violência neste grau, ela não apenas rememora né, o que aconteceu, ela revive o que aconteceu. Então, isso faz com que abordagens que sejam apenas pela fala, né, não dão muito conta de cuidar de pessoas que estão muito traumatizadas. Então, o psicodrama ele entra como esse lugar de uma abordagem que a gente tem um método, né, vivencial, em que a gente pode experimentar essas reconexões a partir do que cada paciente vai trazendo também. Então, isso eu acho que é o mais importante da gente entender. E o que que eu acho legal deste livro aqui é que ele vai mostrando experiências concretas com pessoas que foram vítimas desses, né, dessas violências
violentas. Então a gente vai ter pessoas também enlutadas, então vai ter um trabalho aqui sobre luto. É, não vou falar exatamente todos aqui, acho que vocês pegarem aqui no texto que eu publiquei no Substack, tem mais um pouquinho, porque senão o YouTube vai cortar. Porque é isso, a gente está falando de situações bem delicadas, né? Então, essas coisas assim são muito delicadas e nesse formato aqui de vídeo de YouTube eu sei que eles cortam. Mas são muitas experiências e no final assim do livro eles trazem duas coisas que são bem interessantes, que é a espiral terapêutica da Kate Hudgens. Inclusive, eu vou colocar aqui, tem o website dela, em que você pode entrar e ela explica mais sobre como é que também é isso. E os traumas de desenvolvimento, que era uma das questões que o Van der Kolk no outro livro falou, que apesar de não estar ali no DSM, né, e a gente entende que o DSM tem suas funções, tipo, funções mercadológicas, funções farmacológicas, médico-centrado. Então, para a gente da psicologia é mais interessante olhar outras coisas, outros aspectos, né? E ela traz aqui esse cuidado aqui, na verdade é o Brigitte Yuckman e o John Haven Mosher, que fala aqui sobre ciclos de cura. E aí, o texto mais legal foi o que eu, inclusive, assim, é um livro muito bom para ler, mas você vê que tem poucas coisas marcadas. Eu vou pegar meus livros que eu amo, eles ficam meio assim, ó. Aqui eu só tenho um. E acho que tem lugares do porquê que eu só tenho um. Mas aqui falando aqui do trabalho, desse capítulo que tem, né, é o livro, o artigo que eu mais gostei foi o da Márcia K, que fala sobre um acompanhamento de um caso que ela acompanhou acompanhamento do caso que ela acompanhou. Um caso que ela acompanhou 16 anos, né? Por 16 anos, que foi uma situação de que a pessoa foi violentamente abusada, né? Era uma mãe e sua filha e um sentimento que o pai também tinha sido, é, ruim fazer assim, né? Mas é isso, são, né? Também é uma forma de proteger também o conteúdo que se fala, né? Mas o que eu acho que é importante é que ela vai trazendo assim cenas, sabe? Como ela foi escolhendo caminhar sobre essas cenas. Então ela fala assim, ó, eu fiz 3 passos de trabalho com ela, né? Que era o fazer, o desfazer e o refazer. Então, quando era cenas de trauma, não necessariamente está dramatizando a cena do trauma, mas a gente está se aproximando aos contextos, trocando de papéis e pensando, se você pudesse dar um fim a essa cena, que outra cena, que fim você daria? Se você pudesse resolver essa cena, o que você resolveria? Então, a gente, através da realidade suplementar dramática, a gente vai criando possibilidades psíquicas de resolução de coisas que não tem como resolver, porque elas estão ali no passado. Mas o que isso tudo é importante é ir percebendo qual o caminho também que a paciente da Márcia vai fazendo, né? Então, escondendo a filha, protegendo o marido, protegendo os cachorros. E ela vai fazendo uma coisa que é assim, e se tivesse acontecido assim? Então, ela vai trabalhando com isso e aí ela vai recuperando uma potência também dessa paciente. Então, é muito interessante. E aí ela fala assim, ó, por que o psicodrama ajudou? O psicodrama proporcionou novas visualizações e novas verbalizações para substituir os estados associados ao trauma. As recomendações para o tratamento, o psicodrama ativa a memória do medo sem retraumatizar o paciente. Este
se fortalece por meio da conquista de novos estados mentais durante as cenas traumáticas e pode encorajar novas visualizações e verbalizações para substituir os estados associados ao trauma. É claro que a gente está falando de uma direção muito cuidadosa. A gente não revive a cena de violência. A gente entende que essa cena já aconteceu e é quase como se a gente fosse circulando essa cena a partir dos seus personagens, das suas possibilidades, dos seus sentimentos e muito importante, o reconhecimento desses sentimentos no corpo, tá? E eu acho que ela fala uma coisa que é onde está aqui marcado, que eu gostei muito, que ela vai dizendo assim, dentro desse trabalho, o que ficou para ela muito forte foi que, assim, as pessoas que têm uma vida muito controlada, uma vida muito regrada, uma vida muito rígida, né, elas têm mais dificuldade de adaptação, né, porque as pessoas que não têm tanta essa rigidez, digamos, na vida, elas se acostumam a mudar de rumo mais facilmente, elas às vezes saem dessas situações ou encontram possibilidades e novas respostas um pouco mais rápidas. Então, ela vai vendo o quanto foi importante trabalhar para esta paciente a rigidez dela, né, dela poder soltar um pouco. Eu gostei isso bastante porque a gente vê isso muito, né? O que faz também a gente construir novas respostas para situações é um pouco esse lugar que a gente, né, tipo, faz um let it go também das coisas. E tem situações que elas são muito complicadas. Então, depois que a Márcia trabalha aqui com esse jeito de fazer, refazer, e esqueci o terceiro, fazer, refazer, fazer, desfazer e refazer. Fazer, desfazer e refazer. Ela vai falando que aí o trabalho pós, né, trabalhar essas, né, que está em torno da cena traumática, é restabelecer o controle e segurança, começar a trabalhar a redução da culpa e da vergonha e atribuir poder. Poder de ser, de novo, dona, né? Estar no comando da sua vida. Realmente, para mim, esse é um dos melhores capítulos desse livro. Acho muito interessante, mas eu quero fazer algumas ressalvas. Porque eu tenho visto, assim, eu acho muito importante a gente estar estudando sobre trauma e estar conseguindo identificar, às vezes, né, a pessoa chega muito sensibilizada e a gente às vezes não consegue reconhecer que ali tem uma pessoa que viveu uma situação violenta, uma situação de trauma muito significativa. Isso é importante a gente estudar e entender para a gente poder reconhecer e proporcionar ao nosso paciente, ao nosso cliente, formas terapêuticas que de fato vão ajudar ele ou ela ou eles, né, a superar esse processo. Mas isso não significa que a gente vá tornar a nossa clínica trauma-centrada. Por que que eu estou falando isso? Porque quanto mais eu vou pesquisando e mais eu vou estudando, eu vou vendo muitas abordagens dizendo assim: ah, mas todo mundo é traumatizado, todo mundo tem uma ferida de infância, todo mundo tem uma questão traumática de infância, porque no fundo, quando a gente está falando de mecanismos de defesa, a gente está falando de coisas que a gente precisou criar para sobreviver às dificuldades da vida. E todos nós, independente de classe social, a gente tem dificuldades na vida. E essas marcas, elas ficam principalmente ali quando a gente é criança, né? Elas são construídas principalmente quando a gente é criança, ali do 0 aos 7 anos. Mas isso não significa que a nossa clínica está na busca desta cena traumática ou desta cena primária, como a gente às vezes vai ver alguns autores mais psicodramatistas falando disso. Acho que o importante de estudar isso aqui é entender para reconhecer, né? Reconhecer e poder proporcionar processos de cuidado que vão
que não vão retraumatizar a pessoa, porque sim, a fala pode retraumatizar e a dramatização também, se ela não for feita de um lugar sensível, cuidadoso e muito respeitoso, ela também pode retraumatizar. Então, acho que é importante a gente ter essa atenção de que a nossa clínica ela não é trauma centrada, que a gente precisa estar muito atenta aos modos de subjetivação em que o nosso sistema capitalista, né, nos coloca. Então, tem muitas respostas dos nossos sofrimentos que elas são macro, elas não são micro, e que o processo terapêutico ele pode ajudar a gente a identificar elas e perceber onde é que a gente consegue minimamente modificar no nosso cotidiano algumas dessas questões. É, para mim, em especial, está sendo muito importante estudar sobre o trauma, porque com essa minha mudança para a Europa, eu entendo que o território existencial da Europa ela é marcada por muitas guerras e seus efeitos de guerra, inclusive os efeitos transgeracionais disso. E quando a gente fala de trauma, a gente tem um tipo, existem quatro tipos de trauma. Não vou conseguir lembrar todos, talvez. Transgeracional, o de episódio, o desenvolvimento e o vicariano. Você vai escrever aqui o nome correto. Que é quem cuida de pessoas que têm sofrimento com trauma. Sim, porque é pesado, é denso, a gente está o tempo inteiro, né, ouvindo cenas de violência. E então, como eu entendo que tem um território existencial aí que tem muitas marcas, inclusive transgeracionais, eu acho que é importante eu entender um pouco isso melhor. E é isso, que eu queria reforçar é que para quem é estudante de psicologia, ou que é psicólogo, psicodramatista, ou está aqui porque, né, acha interessante o tema, é que quando a gente está dentro da clínica, isso daqui não é o centro, né, do nosso cuidado. Mas é importante a gente saber para identificar quando, em entrelinhas, o que o nosso paciente está dizendo é que eu sofri uma violência e eu não consigo contar que eu sofri uma violência. E se você trabalha num serviço de saúde em que você recebe muito esse tipo de paciente, tipo de cliente, é importante fazer um trabalho de supervisão e processo terapêutico focado nisso também, porque a gente acaba ficando também doente com o excesso de contato com coisas tão difíceis que é a maldade do ser humano. Ai, ficou pesado no final, né? Mas é isso. É um livro que eu recomendo, gosto, tá? E aí eu vou trazer no próximo vídeo um pouco nessa toada, mas de um jeito talvez mais leve, que é o livro da Rosa Bonheur, que é o Sobrevivência Emocional. Tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Espero que tenham gostado. Manda mensagem, comentários dizendo o que você tem achado desses conteúdos, tá bom? Beijo, tchau.